Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindos ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje estamos no livro de Salmos, um livro que todo mundo conhece, mas vamos compreender um pouco melhor esse livro tão fascinante que enriquece nosso louvor ao Senhor. No final da mensagem, eu darei a resposta à pergunta 592 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Mas vamos falar sobre Salmos, o enário de Israel. Praticamente todas as pessoas que já abriram uma Bíblia sabem um pouco sobre o livro de Salmos. Suas passagens confortantes são repetidas e repassadas em todos os momentos. Quem não conhece Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou talvez Salmo 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E talvez várias outras. Este livro é uma coletânea de salmos escritos por diversos autores ao longo de mais de 9 séculos. O Salmo 90 foi escrito por Moisés na época da saída dos israelitas do Egito, no século XV a.C. E outros se referem ao cativeiro na Babilônia, Salmo 137, por exemplo, ou à volta do cativeiro, Salmo 147, chegando assim até o século 6 ou 5 a.C. A maioria dos salmos foi escrito por Davi, o segundo rei de Israel. Ele reinou por 40 anos, começando por volta de 1100 anos antes de Cristo. E quando juntamos com seus salmos aqueles escritos por Asaf e os filhos de Corá, percebemos claramente que a maioria foi escrita especificamente no contexto da adoração a Deus em Jerusalém. Davi, o rei que projetou o templo, que foi construído pelo seu filho Salomão, se dedicou muito à organização do louvor em Jerusalém. Asaf e os descendentes de Corá estavam entre os responsáveis para o serviço musical e contribuíram com vários dos salmos. Quando olhamos para o livro de Salmos, percebemos que esse livro é dividido em 5 partes principais, ou livros. E cada um destes livros encerra-se com uma doxologia, ou palavra de louvor, nos lembrando do propósito principal dos Salmos, levantar para Deus as expressões de adoração dos seus servos. O primeiro livro inclui os Salmos de 1 a 41, e termina com estas palavras: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Encontramos palavras semelhantes nos finais dos outros livros. Livro 2, Salmo 42 a 72. E assim a doxologia, do Salmo 72, versos 18 e 19. Livro 3, Salmo 73 a 89. E a doxologia, no Salmo 89, verso 52. Livro 4 vai do Salmo 90 a 106, e a doxologia, Salmo 106, verso 48. E o último livro, de Salmo 107 a Salmo 150, e o Salmo 150 inteiro, serve como doxologia para aquele 5º livro e até para o livro inteiro. Os salmos são poemas. E assim encontramos as qualidades de poesia. Ritmo, uma das características comuns de poesia, geralmente se perde no processo de tradução de um idioma para outro. Por isso, conseguimos cantar os salmos somente com alguma adaptação métrica. Mas uma outra característica da poesia dos salmos é o uso frequente do paralelismo, onde 2 frases sucessivas apresentam a mesma ideia em palavras diferentes, ou 2 ideias opostas apresentadas em contraste. Exemplos são fáceis de encontrar. A mesma ideia em frases paralelas, por exemplo, encontramos em Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou, outro exemplo, Salmo 19, verso 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Às vezes encontramos 2 frases que apresentam contrastes. Salmo 1, verso 6.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há ainda outros casos, a segunda frase completa a afirmação iniciada na primeira. Salmo 29, verso 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ou Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O outro estilo de poesia é o estilo acróstico, onde cada estrofe do salmo começa com uma letra diferente do alfabeto, o alfabeto hebraico. O exemplo mais notável é o Salmo 119, com 22 estrofes de 8 versos cada. Todos os versos na mesma estrofe iniciam com a mesma letra. Esta característica também é perdida na tradução para outros idiomas, mas é fascinante observar a organização do Salmo e como isso ajudaria talvez na decoração do Salmo. Mas a característica mais importante dos Salmos não é o estilo, e sim o conteúdo. Este livro trata de diversos assuntos importantes, respondendo às dúvidas dos servos de Deus, buscando a proteção e conforto divino, apoiando e pedindo a justiça de Deus e, acima de tudo, dando para o Senhor a honra e a glória que pertencem exclusivamente a Ele. Pois, no final das contas, os salmos foram escritos para adoração ao Senhor. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 592. Quem foi elogiado por João e outros por acolher bem os irmãos e andar na verdade? Alternativas: A. Demétrio, B. Timóteo, C. Gaio ou D. Diótrefes. A resposta certa, alternativa C. Gaio. Na terceira epístola de João, ele escreveu para Gaio: Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. E a nova pergunta vem da história do Antigo Testamento. Quem foi o segundo sumo sacerdote de Israel? Alternativas: A. Eleazar, B. Nadab, C. Fineas ou D. Itamar. A resposta no final do próximo episódio. Na sua leitura do livro de Salmos, lembre-se que os salmos são para adoração ao Senhor. Leia, até cante, se for possível, adorando o seu Criador e Redentor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.